Seja bem-vindo ao projeto de leitura bíblica compartilhada. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, a história de Abraão, e hoje nós vamos ler o capítulo de número 16. Até agora, Abraão foi chamado por Deus no capítulo 12. No capítulo 11 nós temos a informação de que ele, depois do chamado, passou um tempo junto com seu pai, numa cidade chamada Harã. E ainda no capítulo 12, temos o relato de que ele, junto com seu sobrinho Ló e a sua esposa Sarai, porque o nome dele ainda era Abrão, desceram para a terra prometida, a terra de Canaã. Bom, lá eles enfrentaram uma fome, desceram para o Egito. Abrão mentiu sobre a sua esposa, disse que ela era sua irmã. Logo depois nós temos a separação dele com Ló e temos dois eventos interessantes. Aliás, um evento que é a guerra, entre os 5 reis contra os 4 reis. Tudo isso está nos capítulos 13 e 14. No capítulo 15 nós temos algo sensacional, uma conversa entre Abrão e Deus, aonde Deus faz uma aliança com Abrão. E tem um versículo muito interessante nesse capítulo que fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Bom, nós poderíamos dizer assim, que legal a história de Abraão, olha só, ele mentiu, ele sofreu, mas agora ele creu no Senhor e daqui para frente tudo vai dar certo. E aí nós chegamos no capítulo 16, e no capítulo 16 acontece um outro evento que não é muito positivo na vida de Abrão. Bom, eu quero ler esse evento junto com você. Enquanto nós lemos, nós podemos meditar e ver algumas lições que podemos aprender. Vou colocar aqui o texto na sua tela. Essa é a nova versão transformadora. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Eu queria parar um pouco aqui para conversar com você e lhe falar como essa história é parecida com a história de Adão e Eva. Veja o que Agar diz a Abrão. Ela diz: O Senhor me impediu de ter filhos. Ela coloca uma responsabilidade em Deus e ela agora traz uma solução para esse problema. Ela diz: Vai e deite-se com minha serva. Bom, Abrão, ele poderia dizer não. Ele poderia dizer: Olha, Sarai, não é assim que Deus acabou de falar comigo no capítulo 15. Claro que Abrão não estava vendo esses capítulos, ele estava vivendo a história. Mas vamos nós aqui. Deus acabou de falar comigo no capítulo 15. Ele me prometeu. Não, vamos aguardar. Ele é um Deus, eu acreditei nele. Ele é um Deus que vai cumprir a sua promessa. O que acontece é que, parecido com Adão,
que lá no relato de Gênesis, Eva come do fruto e dá a seu esposo, aqui Sarai vem com um fruto proibido, que é a sua serva, e oferece a Abrão para que de Agar aconteça essa promessa que Deus já tinha dito a eles. Bom, o resultado não podia ser outro, né? Tudo deu errado. Assim como no Jardim do Éden também tudo deu errado. Aqui, a serva Agar, uma serva egípcia, que provavelmente não tinha o temor do Senhor, não era participante dessa promessa, digamos assim, ela tem a reação talvez natural que se espera de um ser humano. Agora eu sou portadora do filho do patrão, eu tenho condição de ascender socialmente. Eu agora tenho o herdeiro em meu ventre. E tudo dá errado. Sarai tem uma atitude ruim. Ela primeiro pressiona a Abrão, dizendo que o erro não era dela. Interessante isso, né? E no final ela tem uma atitude ruim porque ela não age com misericórdia com essa mulher. É um erro que trouxe muitas consequências. Mas olha como Deus é misericordioso. Vamos acompanhar o restante do texto e vamos ver como Deus intervém nessa história. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para sul, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Nós estamos falando sobre caminhar com Deus. E essa história nos ensina que Deus, ele ama toda a humanidade, inclusive essa serva egípcia. E o objetivo dele era cuidar, inclusive dela. Depois nós vamos aprender com Jesus que a salvação é para todo aquele que crê. Bom, olha que interessante. Agar deu um nome ao Senhor. Antes ela era do Egito. Antes ela entendia os deuses de uma forma. Mas agora ela consegue ver que há um Deus que se relaciona, que deseja caminhar conosco. E o seu nome ela dá como o Deus que me vê. Vamos continuar essa leitura no nosso próximo encontro. Espero que você esteja gostando da vida de Abraão. Um homem que acerta, erra, assim como nós. Mas um homem que está aprendendo a caminhar com Deus. Que Deus nos abençoe para que possamos também aprender.